Matriz de Risco. Episódio de hoje, Plano de Carreira. Gravado em 8 de março de 2019. Fala, maninho! Fala, maninho! Fala, galera! Você deu play em mais um Matriz de Risco, episódio esse de número 24. Comigo, André Brown, e com meu amigo André Varva. E hoje eu vou contar a história do caso Cláudia Alecim Rodrigues, que pra vocês que não eram nascidos, em 1969, um assassinato que aconteceu. O corpo de uma mulher chamada Cláudia Alecim Rodrigues, é claro, foi jogado, atirado nas encostas da Niemeyer. E um cara que tem muito a ver comigo, resolveu isso em 3 dias. E temos hoje um convidado ilustríssimo. Nobre. Convidado que tem mais diploma que eu conheço na história. Mais diplomado. O ouvinte que tem mais diploma. O ouvinte que tem mais diploma. E o primeiro que acreditou no Matriz de Risco, tá? É verdade. Grande Hélio Maurício, lá da firma. Fala, Hélio. Tô aqui muito feliz, hein? Muito feliz por estar aqui com vocês. E aproveito para parabenizá-los, que vocês estão conseguindo fazer através desse instrumento diversão e conhecimento. É uma coisa rara hoje em dia, né? Estão entretendo e informando. Bacana mesmo. Parabéns pra vocês. E pra gente é uma honra enorme ter Hélio Maurício aqui, que nos deu a primeira consultoria totalmente de graça. Fez a gente continuar acreditando. Pois é. Mas no final eu vou pedir algum din-din aqui, né? Claro, lógico, vai ter direito. Tem direito. Tem direito a algum dinheiro, lógico. E Hélio Maurício, que tem uma curiosidade muito legal, que ele estudou na EPICAR, sabe o que é EPICAR? O André sempre fala disso, o Hélio Maurício da EPICAR, não faço ideia que é o negócio de cadetes do ar, né? Explica aí, Hélio Maurício. Escola Preparatória de Cadetes do Ar, fica em Barbacena. Mas você se formou piloto ou não? Eu fiz a escola, né? Você conclui em 3 anos e depois você vai pra Academia da Força Aérea. Lá em Agulha Negra, né? Pirassununga. Agulha Negra é do Exército, mano. Do Exército. Escola de Formação de Oficiais do Exército, mano. Exatamente. Aí, é o nosso West Point, mano. E você chegou aí lá? Eu fui pra Pirassununga e fiquei lá até o 2º ano, voando naquele... Voou naqueles aerobueiros? Qual que era o avião? Era pequenininho, aquele T-21. Você voa mesmo? Voei, mas não tenho brevet não, só tenho brevet de paraquedista. Paraquedista é aquele negócio que você pula, quase cai direto, mas se salva porque abre o paraquedas. No finalzinho, né? Mas era salto enganchado? É isso que eu ia perguntar. É o quê? Salto enganchado? É o salto enganchado. Você sabe mas que depois, para tirar o brevet, você tem que ter 5 saltos. Sem ser enganchado? Sem ser enganchado. Você sabe que o nosso amigo André Brown aqui, ele é conhecido como Saci Pererê por causa de um salto de paraquedas que ele fez. Jura? Ele entrou no hospital com os 2 pés virados pra trás. Um pé virado como pra trás. Como é o nome desse personagem? Curupira. Personagem do folclore brasileiro. Pô, eu fui fazer um curso de paraquedismo. Lá na firma, a gente tava trabalhando numa situação que tinha um negócio de um balão. Aí eu vi o balão, achei do caramba, só que o balão... Assim, fiquei meio assim, porque tinha uma hora, né? O balão tem uma hora certa pra subir e pra descer. Pra subir e pra descer, exatamente. Aí eu fiquei isso eu não sabia. Tem isso, né? Porque são as térmicas, né? As térmicas, exatamente. Que também influencia no paraquedas, né? Na asa delta, né? Na asa delta, muito. Muito. No paraquedas também? Não sabia, paraquedas, principalmente na descida. Você tem que escolher as térmicas certas. Tá vendo? Essa aula eu não peguei, por isso que eu quebrei o pé. Mas você sabe que o momento mais crítico é na descida mesmo, né? Porque se você não descer, cair com movimento lateral, você tem os tornozelos, ou às vezes até o joelho, né? Porque tem gente que cai errado. O André, quanto? Mas o meu foi o seguinte, eu tinha aula lá da escola de paraquedismo que eu fiz. E qual lá, era o nome, pra ninguém fazer? Era Barra Jump. Acho que nem existe mais. Barra Jump. Era ali no aeroporto de Jacarepaguá. Porque a Barra não tinha nada. Você podia cair em qualquer lugar, né? Hoje você pular de paraquedas na Barra, você vai cair num prédio, pô. Não, já tinha tudo, cara. Você tem 7 anos, 6 anos, sei lá. E eu sempre ficava preocupado com a hora que eu falava assim, cara, como é que eu vou sair de um avião em movimento, num lugar assim que não é marcado, o avião não estaciona, você é num lugar mais ou menos e vou chegar nesse X aqui no chão. Eu sempre falava isso, mano, os caras, não, vai ter um walkie-talkie lá que vai te guiando, aí tem uns lugares, assim, as áreas, né? Você tem que ficar até a certa altitude nessa área, até a altitude nessa, você vai fazendo um desenho de voo, né? Mapeando o chão, Mapeando, né? Cara, quando a primeira coisa foi o radinho não funcionou, né? Pum. E eu fiquei, mas eu fiz tudo certinho, eu fui pra área, só que é o seguinte, a área que eles tinham pra pousar não tinha referência, não tinha um prédio, não tinha nada, era um descampado. E quando você vai pousar, não sei se no que você fez era assim também. Aterrar, tá? Se você é paraquedista, não fala pousar não, tá? Quem pousa é avião, paraquedista fala quando ia aterrar, você tinha um movimento que você tinha que fazer assim. Puxa, depois solta. Só que eu fiz isso a 5 metros de altura. Você tem que fazer antes. Aí, eu estolei, entendeu? Eu fiz assim, pum, no chão. Aí meu pé virou, cara. Quebrei os dois. Como é que chama isso aqui? Agora eu esqueci. Por isso que ele anda de perna aberta, de pé aberto. Pé torto. Eu quebrei os dois. E esses 2 ossos aqui, eu esqueci quais são do pé, que ninguém tá vendo aí também, né? Eu esqueci o nome. As fraturas geralmente são... Aí tive pino, parafuso, placa, fiquei um tempão afastado, enfim. Foi bad. Pô, agora me matou, quantas pessoas falando pra você? Te avisei. Não, um dia antes eu fui soltar meu paraquedas, abriu dentro do avião. Aí tinha uma moça que trabalhava lá na firma, Pode falar o nome? Paola Paul Balussier.
que falou assim pra mim, pô, isso aí é Deus vendo se você é insistente nos seus sonhos. Aí isso ficou na minha cabeça, falei, então vou tentar de novo. Aí me estrepei. Eu quis Mas é uma sensação maravilhosa, né? Muito. Muito. E quando você sai do avião, tem uma coisa incrível, que você sente, pela primeira vez na vida, eu ouvi o silêncio, cara. Isso mesmo. Isso marca. Isso é incrível, assim? não é? Não Você marca? ouvir o silêncio. A coisa mais marcante que eu tenho do voo do salto de paraquedas é o silêncio. Porque você tá aquele avião... Quando você sai, cara, parece que alguém pegou no teu ouvido e fez Mas assim, o vento que passa no seu ouvido não faz barulho. Cara, não, mas parece que é um minuto de vácuo, né? Minuto de Parece que alguém veio no teu ouvido e fez assim, ó. E você sabe que o primeiro salto deve ter sido a 600 metros mais ou menos de altura, né? O meu que eu fiz? Não lembro. Se não abrir o paraquedas, em 15 segundos você tá no chão, né? Que é a fórmula básica. Distância é igual a velocidade. Mesmo. E não tem salto Você duplo, não sabia não. disso, hein, André? Não, ninguém. Essas coisas os caras vão te falar querendo pegar teu dinheiro lá na Sabe que eu fiz escola. um curso falando de silêncio, essa coisa do silêncio. Quando eu for fazer um curso de mergulho, eu vou tirar brevet de mergulhador. Tem 2 certificadores de mergulho. Tem a francesa, que é a do Jacques Cousteau, e tem a inglesa, lá não sei, a americana, né? Que são formas de ensinar a mergulhar diferentes. São curiosidade apenas. Uma é a PDAC, enfim. Fazer mergulho com essa sensação de que o mergulho era uma coisa super silenciosa e tranquila. O mergulho é uma coisa das mais barulhentas que tem, você sabia disso? Por causa do respirador. Porque o que solta o ar no respirador, ninguém tá vendo, as bolhas passam exatamente no seu ouvido. Então é silêncio e barulho, silêncio e barulho, silêncio e barulho. É angustiante. O crente quer ficar igual um astronauta. Por isso você precisa pular de paraquedas, né? Meu filho falou que se eu pular de paraquedas, ele vai pular também. Não, tá bom. E agora você voa de drone, né? Voo de drone. Graças aqui ao querido André. E vem cá, mas você já deixou já deu um pra Iemanjá, não deu? Já dei pra Iemanjá. Fiquei assustado com os meninos que Como chamavam. É que foi? Chamava seu tio, deixa eu ver isso aí. Eu falei, esses garotos vão me roubar. Vão me roubar. Você sabe que... Fala. Aí eu fiquei indeciso. Ou se eu dava pros meninos, ou se eu corria. Não tava entendendo. Os caras estavam querendo roubar teu drone? Não, igual aconteceu com você no Sambódromo. Os garotinhos pedindo pra mexer no controle. Exatamente. Eles chegaram perto e falaram assim, deixa eu ver isso aí, tio. Porque eu tava com o controle, com o celular. E aí eu ficava olhando pra cima e tinham vários kites próximos, né? Aí eu falei, esses meninos vão me roubar, né? Aí você bateu no kite. Aí eu fui andando pro lado e abaixei o drone. Quando baixei o drone, teve alguém que subiu com o kite. Caramba. Bateu no Mas quebrou o drone e perdeu o drone. Foi Iemanjá levou. Perda total. E os meninos falaram assim, tio, cadê o drone? Caiu. Foi pro saco. Você sabe que é a pipa moderna o drone. A maior fabricante de drones no mundo é a DJI, essa empresa chinesa. Abaixa um pouquinho minha voz aí. Essa empresa chinesa aí de drones. E falam que só quem tem mais drone que a DJI é Iemanjá. E o que tem de drone no mar é uma coisa incalculável. Se você procurar no YouTube, drone caiu no mar, nossa senhora, é muito vídeo. Eu já dei minha contribuição, foi Iemanjá. Já deu a contribuição. Falta você dar a sua, André. Calma. Mas você sabia que tem uma camisa que tá escrito assim, eu já vi pra vender dentro do Mercado Livre. Está longe, custa caro, não pode mexer, sim, como é que é? Sim, voa mais de 1 quilômetro. Se todas as fotos que o nego te faz... Eu vou comprar essa camisa. Tem essa camisa que tá tudo assim. Aí, como é que é? Fala aí. Sim, ele voa longe, sim, é caro, não pode mexer, não dá pra ver agora. Aí tem tudo na camisa assim, uma imagem do drone. Gostei. A gente foi fazer um teste numa coisa lá da firma, né? E aí o André tava mexendo no drone, o cara entregou o drone pra ele voar. O André gosta de voar, não deveria, né? Não deveria naquele momento fazer. E o cara entregou o drone pra ele sem aqueles... Porque os drones, pra quem não sabe, eles têm uma porção de sistema. O drone é quase impossível de bater, de cair no chão. Os mais modernos, chega perto da parede, ele para. Até você vê na internet, tem muita gente testando isso dando errado, e o cara esborrachando o drone na parede, enfim, porque tem coisa de luz. Mas se você for muito ousado, você desliga todos esses sensores e voa livre, né? Pra você poder, inclusive, tirar fim dessas coisas. E o cara entregou o drone pro André com tudo isso desabilitado. E aconteceu a mesma coisa com você. Entrou uma opção de menininho lá, criancinha, querendo brincar. Deixa eu brincar, tio, puxando a roupa do André assim. Deixa eu brincar, tio, André. Sai, garoto. Meu Deus, eu falei, André, você vai derrubar o drone do cara, mano. E aí o André quase espatifou o drone no chão, porque o André tá acostumado a deixar o drone descer e quando chega perto do chão ele para. Esse não parou. Quando eu vi assim, ele... que eu tô acostumado assim a uns 3 metros, ele diminui a velocidade. Quando eu vi, eu olhei assim, ele passando por trás do garotinho, ele no pau, cara, não só tirei, como eu joguei ele pra cima, cara. Ele tirou um trisco, assim, só levantou aquela poeira e subiu. Eu falei, ai, meu Deus do céu, já ia ter que pagar um drone pro cara aqui, meu Deus do céu, mas aí deu tudo certo. E os garotinhos lá? Titio, deixa eu brincar. Depois eu quero te levar. É a nova pipa, né? Eu sempre marco de voar com ela, a gente não voa, mas eu quero te levar pra voar lá naquele parque aquático que quebrou ali, que é bem legal. Inclusive você falou que ia me falar por que os parques não dão certo no Brasil? Vou falar agora. Fala. Então, vamos falar.
Os parques temáticos ou os parques aquáticos? Então, vamos lá. Os parques, de uma maneira geral, eles são fortemente influenciados por algumas variáveis que influenciam em qualquer negócio, mas nos parques elas têm um agravante, que é o ticket médio, né, que é o valor médio da receita que eles têm dentro de cada parque e o volume de pessoas que visitam. Ticket médio, você diz que é o ticket é o que o cara gasta pra entrar? Vou explicar, eu já entendi. Eu sei o que é ticket médio, mas eu quero saber se o ticket médio ele tá falando do valor do ingresso que o cara gasta dentro do parque. Tudo que ele gasta dentro do parque. Consumo dentro do parque. Isso eu não sabia. Achei que o ticket médio era assim, pegava o estudante, mais o idoso, mais o quem paga. Não, soma tudo. E aí, pegando primeiro o parque temático, ele é influenciado pelas atrações, e parque temático, para ter atratividade, ele tem que ser grande e ele tem que ter um volume de atrações que costumeiramente façam com que as pessoas visitem. É porque a atração ela toma muito espaço, né? Espaço, e ela tem uma vida útil, né? Depois o cara enjoa, o cara quer novidade. O cara quer novidade. Então é capital intensivo. O que é capital intensivo? É isso? Volume de dinheiro muito grande, né? E no Brasil, a maior parte desses equipamentos são importados. Sim. Não tem uma política de incentivo para isso. Né? Tem taxa de alíquota alta. E aí, consequentemente, nesses parques que tem que ter tamanho, você tem um número mágico lá que tem que ter... Tem uma fórmula, né? 1 milhão de visitantes por ano para poder... Para gerar. Ter rentabilidade. E se você for olhar no Brasil tem mais ou menos uns 30 e poucos parques temáticos. Total de parques no Brasil deve dar em torno de uns 300. Não fazia ideia disso. Mas 300 é é o seguinte... aqueles parquezinhos de estacionamento, é isso? Não, é que eles chamam de Family Entertainment, que são os centros de diversão que tem shopping, por exemplo. Você vai ali no isso considerado parque? Eles consideram como parque, mas dentro dessa categoria Family Entertainment. Então, o Spielberg teve um aqui quando inaugurou o New York City Center, né? Meu filho era viciado. Qual era o nome daquilo? Não era Hot Zone, não. Era... Não, Hot Zone é o que tem no Barra Shopping. Gameworks. Meu filho tinha carteira... É uma franquia isso, né? Meu filho tinha carteira VIP, furava a fila de todo mundo. Então, pai solteiro, só tinha isso pra fazer. Se você tirar esse Family Entertainment, Cai muito. Dos 300 deve ter uns 200 que são esses Family Entertainment. Aí sobram o parque temático, lá do centro, Beto Carreiro e os parques aquáticos. Os parques aquáticos, eles não precisam ser grandes, eles têm que ser menores. E normalmente em países tropicais como o nosso, eles têm maior frequência. Mas tem a sazonalidade do inverno, esse é o problema, porque eles normalmente só existem no verão. Sim. E aí... Mesmo no Brasil, né? Mesmo no Brasil. Parque aquático, tem uma fórmula mágica lá que deve dar uns 400 mil visitantes por ano para que eles sejam viáveis. Como você tem que ter capital intensivo, taxas de alíquotas de importação altas, porque são equipamentos importados, as taxas de juros no Brasil são altas. Muito. Aí você cai na outra variável, né? Que é gestão, como tem que ter, e a credibilidade. Parque que tem alguma fatalidade... Já era. O que aconteceu, aquele parque lá em São Paulo, que acabou, foi o cara que caiu daquele cabum lá. Você sabe essa história? Não. Foi o Hopi Hari. Hopi Hari. Foi. O Hopi Hari. Olha só que loucura. Abriu agora recentemente, né? Mas ele está em recuperação judicial. Os caras fizeram o seguinte, tinha um cabum lá no Hopi Hari. Era um erro de projeto. Desde o dia 1, tinha uma cadeira que não podia ninguém sentar. Olha só que loucura. Aí o cara botava uma fita dessas fitas preta e branca, laranja e preta e laranja. Zebrada que não tem erro, mas é laranja e preta. Naquela cadeira, mano. Chegou um dia lá um cara que nunca tinha operado aquele brinquedo, botou uma oriental lá, uma menina oriental lá. O que aconteceu? Morreu. Mas também sabe que Mas na Disney morre gente, hein, mano. O jacaré comeu um garotinho lá na Disney. Naquele brinquedo lá que roda lá, morreu 2 crianças. Agora a indenização dessa família deve ter sido absurda, né? Não, tu acha? Tá até hoje querendo receber o dinheiro e não recebeu. Então por que você nunca viu uma linha dessa família na imprensa? Os caras nunca apareceram, nunca deram as caras. André, eles também são bons em negociar. Não acontece lá, cara, lá eles têm uma não, você tá falando de Disney, né? Eu tô falando da Não, tô falando de Disney. Não, na Disney esse garoto com essa fatalidade que matou o garoto com um alligator com muito dinheiro que você nunca viu a família falar uma linha. Você nunca viu, sumiu. Você não tem uma entrevista, não tem nada. Sabe uma coisa engraçada? Eles têm uma contenção de risco, cara, porque é aquela coisa. Ao contrário do que aconteceu no Rio Water Planet. Ao contrário do que aconteceu no Rio Water Planet, do que aconteceu no Rio Water Planet. Lembra que aquele cara que ele era um pouco mais gordo que nem eu. Robusto que nem André. Ele entrou. Eu sabia disso. Eu vi isso acontecer lá. Na verdade, ele
Eu acho, não sei se Ele tinha um erro meio de que foi projeto, injetado, né? que ele foi injetado, né? Eu vi isso Ele acontecer caiu. agora Eu tenho uma medo recentemente desse no Beach negócio, mano. Park. Isso aí é física, é baseado na física, cara. É física, o cara pode fazer um cálculo errado lá. É. Tem aquele brinquedo lá que é aquele mergulho quase vertical que você descola da parede. Vertigo que chama. Pô, você tá louco, cara. Mas uma coisa assim uma coisa que as empresas, não sei se são americanas, mas uma coisa que as empresas brasileiras não entendem é isso. Nenhum dinheiro, tipo assim, o jacaré comeu a criança. Nenhum dinheiro no mundo, nem se pegar todo o dinheiro do mundo, juntar numa conta e der pro cara, vai trazer o filho dele de volta ou vai tirar a dor do peito dele. Isso não existe. Mas assim, a chance, então isso é uma coisa irreparável. Uma vida humana é irreparável. Mas uma coisa que você pode minimizar o dano é na imagem da empresa. Assim, você já matou, cara, a criança morreu, mano, não tem como, acabou. Então lá eles têm uma coisa que eles conseguem, eles são mais rápidos, mais assertivos nessa coisa. Chama o cara, meu irmão. Não, mas lá tem uma indústria disso, cara, que é do personal insurance, Não, que é mas, cara, sabe que eu tinha um tio rico, milionário. Você já contou essa história aqui? Então, Mas deixa eu falar o que aconteceu com ele quando ele morreu. Tem uma questão determinante. Eles gerenciam crise muito melhor do que as Exatamente, empresas gerenciamento de brasileiras. crise, é isso que eu ia falar. A gente não dá valor pra isso. A gente não dá, a gente começa a levar. Infelizmente. Exatamente, assim, o que eles têm uma visão assim, cara, dá o dinheiro que for, assim, dá assistência pra essa família até a 10ª geração, vai sair muito mais barato do que se a gente entrar numa briga com esse cara. Você Isso sabe, eu vou vai falar de fazer- cinema então. Você lembra do Clube da Luta? Aham. Que o cara fazia? Qual que era o cara fazia? O cálculo- trabalho do cara, o cara do- fazia o cálculo cálculo. do- O cara fazia o seguinte, o cara Cálculo do viajava os Estados Unidos inteiro pesquisando acidentes de automóvel. E quando ele descobriu que o acidente de automóvel era causado por um problema de fabricação, ele fazia a conta de qual a possibilidade de quantas pessoas iriam morrer por conta daquele erro de fabricação e se valia a pena fazer o recall ou pagar as indenizações por conta das pessoas que iam morrer. Qual Então era o custo era uma menor? conta matemática simples. O carro, se bater atrás do carro com a seta piscando pro lado esquerdo, vai explodir o carro. Quantas possibilidades de acontecer isso? X? Não faz o recall, das pessoas morrerem, que é mais barato. É a administração de crise. Mas acho que hoje o mundo mudou, cara. Hoje, se o cara souber Não, que tem mas uma vida em se risco... sair um relatório disso, não sei o quê. Você vê Mas essa isso é coisa, fato, você vê essa tá? coisa... Você viu o mas que eles a Volkswagen valorizam- fez? Valorizam. A Volkswagen quase faliu Então, porque mentiu pros consumidores. Mentiu no teste lá, ela fazia uma atualização do chip que durante o teste que era feito para fazer a Coisa avaliação de- da emissão de gases eram Os caras compravam um carro achando que não estavam poluindo, na verdade estavam poluindo o mundo. Mas você que tá no mundo corporativo tão grande, você acha que ainda existe essa distância daqui pro Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que a cultura no Brasil, infelizmente, ainda não valoriza muito situações de crise ou situações extremas que são adversas, né? Então, a gente se prepara muito pouco, de uma maneira geral, para o pior caso. Né? Eu acho que o único A segmento gente sempre brasileiro... acha que não vai acontecer, né? Mas eu acho que o único segmento brasileiro que tá um pouco mais avançado nesse sentido é a de aviação. Sempre que cai um avião... Você mas tem é porque é razão, padrão você tem mundial, razão, né, você tem cara? razão. E, aliás, eu li recentemente que os 2 últimos anos foram os anos de menor índice de acidente na aviação no mundo. Ai, que Oh, bom, que vou viajar bom. sexta que vem. Só que eu vou de A330. Cruz, credo. Cara, Eu inclusive, odeio, eu teve- não vou de Airbus, cara. Eu não vou de Airbus. Então vou dar uma notícia pra vocês aqui, não sei se vocês viram isso Porra. ontem. Tinha um A330 que tava indo pra Miami, saiu, se eu não me engano, de Belo Horizonte, da Avianca. São Paulo, Também não vou de avião. de Guarulhos. A Avianca, inclusive, está em recuperação judicial. Ai, meu Deus, não vou mesmo. Ele agora estava que eu não chegando, vou ele mesmo. estava... Peraí. Deixa eu dar essa Peraí, notícia. não. Só se você tirar essa música aí. Porra, isso aí é um mambo, mano. Aí o seguinte, Pô, dá deixa licença. eu te dar deixa eu contar essa notícia. Isso foi ontem. O link tá aí na descrição do site. Tinha um avião da Avianca, um Airbus A330, que eu também particularmente não gosto de voar de Airbus. O Hélio depois pode dizer Dá por seu que tem palpite. esse preconceito com Airbus. Eu não vou de Airbus. Quando o avião estava indo para Miami, quando ele estava chegando em Cuba, ele estava a 600 km de Miami, ele fez uma volta e fez um pouso forçado numa ilha lá perto, em San Diego, se eu não me engano. Pô, me deu nervoso agora, cara. Acho que eu A ilha está a 1.100 quilômetros de onde ele estava. Ele estava a 500 de Miami, fez uma volta, fez um pouso Pô, você técnico não sabe em por quê? 1.100. Eu vou te explicar. Eu acho que eu sei. Eu vamos ver. sei, vamos ver. Porque Eu se acho o que avião a coi- cai em Miami, morre americano. Se cai em São Domingo, morre Não, mexicano. sabe o que eu acho que é? Não Porra. sei se o Hélio pode É lógico que é isso. opinar. Pega uma Eu acho que é um batatinha. problema legal. A empresa tá falindo, de repente tava Não, com... cara. É assim, vai morrer americano e é melhor Como é que morrer o cara mexicano. muda a rota pra fazer um pouso de emergência e roda o dobro da distância? Não tem estranho, sentido. A não ser que tenha... Lembra aquele voo da Gol que o cara errou a rota e foi pro sul do país em vez de pro norte? Não lembro. Não. Não lembra disso? Da Gol? Era o voo da Gol, que ele pousou no meio da Não, floresta. Aquele foi Varig, Varig, ainda era comandante- Varig. comandante Exatamente. Varig, Comandante você tem razão. Garcês. Sabe o que ele errou, né? Sabe Garcês, qual foi o erro dele? É que acrescentaram um número decimal Um zero à na esquerda. na bússola eletrônica do Não tinha avião. GPS. E ele não recebeu o treinamento, ele não percebeu. Tinha que desprezar o número decimal do rumo, né? Não Certo? tinha
que desprezar. Tinha que desprezar. Não tinha. Ele Tinha desprezou. ou não tinha? Teve um número lá que ele errou. Tinha um número a mais, né? Um número a mais que ele não ou desprezou ou não desprezou. Os ouvintes saberão quem está certo, porque já estará no link quando você soltar esse episódio. Comandante o que importa? O que importa é que ele foi pro lado errado. E o que derrubou aquele avião? Foi a ignorância dele. Porque o orgulho copiloto falou, vamos voltar. Porque que 180 graus você volta para o aeroporto. O passageiro avisou. Não, tinha um passageiro que era acostumado a voar essa rota. E ele falou assim, olha, o sol tá pro lado errado. E aí o copiloto Exatamente. falou assim, Os caras voavam sempre essa rota e falaram, gente, estamos indo para outro lugar. Foram duas coisas. E avisou a comissária, né? Aí a comissária, não, o senhor tá enganado. Eu falei, não, eu tenho certeza, vocês estão indo pro lado errado. A falta de ouvir, a ignorância. E outra coisa, era um dia, não sei se você vai lembrar disso, com certeza você vai lembrar. Copa do Mundo. Não foi Copa do Mundo, foi a eliminatória da fogueteira. Exatamente, do Brasil e Chile. Rosemary a fogueteira. Vamos falar disso depois. Lembra da fogueteira? Claro, o goleiro. O jogo da fogueteira. E ele, os passageiros falaram que ele foi narrando o jogo. Foi. Ó, gente, o Brasil fez um gol, pênalti pro Brasil, sei lá, ele foi narrando, então ele tava ligado no jogo. E o copiloto falou pra ele uma hora que ele não tinha GPS. Quando ele desceu pra pousar, seguindo a carta... E não tinha nada, né? Como é que chama, né? Carta náutica, né? Carta o quê? Carta aérea? Como é que chama? Não é carta. Vamos falar de carta que não é. É, carta. Aí quando ele desceu pra seguir na carta, quando ele viu que ele tinha que ver o aeroporto, só viu mato. E aí ele arremeteu, né? Voltou e continuou indo do lado pro outro. E na hora o copiloto falou assim, mano, vamos voltar. 180 graus. Se a gente tem gasolina pra voltar, a gente volta pra pousa dele. Ele falou, se a gente voltar, eu perco o emprego. Você sabe dessa história do avião? Se todo avião tem que voar com gasolina. E acabou pousando sem gasolina. Sem gasolina. Acabou o combustível. Tem esse áudio, você já ouviu esse áudio? Que Deus nos proteja. Ele liberou o bar. Pode beber, galera. Que tudo isso não passe de um grande susto e que Deus tenha piedade de nós. Vai estar no link do... Já está no link. Ó, vamos parar de tragédia que eu vou viajar sexta-feira de avião. Mas só pra terminar, você sabe que ele liberou a bebida, né? As pessoas beberem. Gente, bebe aí, liberou os bar, distribuiu bebida do avião. E só pra você saber dessa questão da gasolina, do combustível aéreo, só porque a gente entende muito de avião. Isso podia ser a gente podia ser o Mayday. Tem um cara que fala muito, eu gosto muito de ver, um blog chamado Aviões e Música. Eu não sei muito, excelente. Porra, esse cara é tipo... Conhece ele. Esse cara fala do parafuso da... Qualquer assunto que você quer. Outro dia eu entrei pra saber como é que o piloto dirige o avião no solo. E eu não sabia, existe um volante, né? Uma volantinha assim. Mas, enfim, todo avião tem que ter gasolina pra chegar ao aeroporto de destino e uma alternativa mais 40%. Mais 40%. É o ponto A pro ponto B, mais o ponto C, mais 40%. Isso aí, mano. E gasolina de avião é medida por quilo, tá? Agora, no que você não é por voar, litro não, tá, André? Só pra você saber. No que você voava lá na Epicar, era se errou, né? Errou. na academia, em Pirassununga. Errou, você tomava cascudo do... Que turma que você é da Epicar? 75. Meu padrasto Gilberto é da de 68. Eu já fui lá nos encontros com ele. Gilberto de quê? Gilberto Tirado. Grande abraço para o Gilberto Tirado, padrasto do André Brown, que teve que aturar ele durante tanto tempo. É verdade. Mas ali tem um parmegiana muito bom ali em Barbacena. Foi um grande cara, uma grande pessoa. Lá. Aliás, isso é uma coisa que eu queria provocar vocês. Opa, é agora. Manda. Eu que acompanho vocês há algum tempo, vocês têm uma oportunidade muito grande através desse instrumento aqui de influenciar a vida e a carreira das pessoas. E vocês são pessoas que têm uma autogestão da carreira que vocês deveriam falar mais para ajudar as pessoas, jovens principalmente, a se estimularem para não só se desenvolverem, mas buscar formas de obter conhecimento. Tem uma frase tua, que é paradoxal ao que você é. Você, em algum desses podcasts, falou que não gosta de ler livro, não lê livro, né? É verdade. Lê pra caramba. Lê pra caramba. Isso é uma ironia, rapaz. Como é que o cara pode fazer uma asneira dessa? E o perigoso... Eu leio muito mesmo. Você lê muito, eu sei que você lê muito. Aí o cara tem a pachorra de dizer ao vivo que não lê livro. Os livros todos aí. Aí quando eu vi isso, eu comecei a rir. Eu falei assim, esse cara lê muito, né? Lê muito, porque vocês estão constantemente se atualizando e constantemente se desafiando. E acho que nesse momento que a gente está aí tão crítico do Brasil, vendo mentes brilhantes saindo do país por não acreditar, e vocês que acreditam, e vocês que se desenvolvem, vocês que são belos exemplos de profissionais com êxito, cara, eu acho que vocês têm que influenciar essas pessoas positivamente, esse monte de ouvinte aí que vocês têm. É verdade. Esse foi um dos feedbacks que esse foi um dos feedbacks que o Hélio deu pra gente. Não, assim, eu falei de brincadeira, realmente a questão de na verdade, o que eu quis dizer, eu não vou me corrigir não, eu gostaria de ler mais do que eu leio. Hoje tem muita... Quando eu era mais novo, cara, ler era um hábito, você deitava do lado da cama. Quem não tinha um livro de cabeceira? Toda cabeceira tinha um livro, né? E você ia lendo, porra, amava ler, gostava de ler. Quem tinha a Barça pra fazer eu sou muito ligado, eu sou
muito ligado em ler livros técnicos. Eu gosto de ler livros técnicos. Eu gosto de ler biografia. Livros de cinema. De biografia eu não curto muito não, mas livros de cinema, não sei o quê. E gostar muito de livros de aventura. Eu li um livro incrível chamado A Escalada. Já falei desse livro aqui, né? Não. Uma aventura do Everest, virou filme. Sim, a gente já falou isso. É uma delícia, porque quando você lê, principalmente ficção, nesse caso nem ficção era um livro contando uma história verídica, você faz o filme dentro da sua cabeça, porque você aquelas imagens estão projetadas na sua cabeça, você não tá com aquilo entregue, né? Você tem a possibilidade de construir uma realidade, né? Sim. Cada um lê e imagina uma coisa, como Harry Potter, né? É por isso que quando a gente vai ver um filme de um livro que a gente lê, Mas nunca mais fala isso, né, André? A gente Você não lê. A gente acha o livro ruim, né? A gente acha o filme ruim, porque a gente imagina de uma maneira e vai ser praticamente impossível o cara que vai dirigir aquele filme, que vai realizar o filme, pensar no castelo da mesma maneira que você pensou quando você leu o livro. Não, e posso falar uma coisa, sem querer me citar, né? Quando eu fiz alguns filmes, poucos, né? Já até em falar, inclusive, meus filmes são velhos, né? Pra me desprestigiar, mas tudo bem. Porra, aí vem cá, melhor o Gelson tirar isso. Mas vamos lá. Cara, nunca é como você imagina, é muito louco isso. Porque você faz na tua cabeça. O meu primeiro filme é clássico, isso, chama Truta. É um quinteto de música erudita que tá esperando pra se apresentar num grande teatro. Então é a expectativa dessa galera. Não tem o concerto, é só as pessoas. Caraca. E a discussão é o seguinte, a discussão tem a ver com o que você falou. A discussão é o que é importante na vida. É fazer sucesso ou tocar bem? Porque o cara é músico. O que é importante pra ele? É ser um bom músico ou é fazer sucesso? Não tô criticando ninguém, não. Não tô falando de, se eu te pego, né? Nós tô falando da reflexão, objetivo, da reflexão, né? E o que é importante, o que é sucesso e tal, não sei o quê. Aí eu imaginei uma coisa. Aí o ator imagina outra. O cara que escreveu imaginou outra. O figurinista imaginou outra. Cara, o filme... É um pouco de cada um. É uma entidade. É sério, o filme é o que ele quer ser. Não é o que você quer. Você imagina uma coisa, chega lá, o cara imagina outra, então ele é um organismo vivo. Nunca é do jeito que você imagina. Acho que é a coisa mais... Diegese Rompida, que é o meu filme renegado, tem no YouTube, tá? Se quiser assistir. E esse filme aí, Price of Faith, aí tem esse filme é muito bom. Foi um filme que eu estava numa puta de uma crise existencial e profissional. Mais profissional que existencial. E eu sempre tive vontade de fazer um documentário. Na verdade, o que eu mais gostaria de fazer na vida é documentário. Eu nunca fiz esse assim só pra... Porque eu falei, vou fazer um documentário e aí... Nem lembro se meu pai era vivo na época. Meu pai sempre me ajudou muito. Eu acho que sim, tem meu nome do meu pai aí. Meu pai sempre me ajudou, me apoiou. Meu pai não acreditava muito nesse negócio de eu ser diretor de cinema. Mas quando foi o 7 me ver dirigir pela primeira vez, foi meu maior fã. Inclusive ele era meu assessor de imprensa. Quando eu ia no festival de cinema, ele ficava arrumando entrevista pra mim, né? Ele pegava o guia do festival e chegava nessas... Antigamente não tinha YouTube, né? Aí chegava lá na TV Bandeirante, na TV Gazeta. Quer entrevistar o diretor desse filme? Quero. Então ele tá ali, André, depois você vai dar entrevista pra ali, enfim. Meu pai era foda. Aí é o seguinte, que eu tava falando do Preço da Fé. Aí resolvi fazer um documentário que tinha um pouco a ver com o momento que eu tava. E fui fazer um documentário meio sem roteiro e fazendo uma crítica à Igreja Católica. Porque eu não sei se vocês conhecem Aparecida. Conhece? Qual que é a grande passagem da Bíblia de Jesus Cristo? Vou filosofar agora. É a questão dos vendilhões do templo. Você lembra que ele entrou no templo lá, nego ameniza, mas ele entrou quebrando tudo porque estavam fazendo comércio dentro do templo. E se você for ver a Aparecida, é um grande comércio. Tem um shopping center lá dentro que vende rádio tem pra... McDonald's, Não, é McDonald's tudo bem, que tem que comer, mas vende rádio, toca fita pra carro, pô. Vende roupa, vende brinquedo, vende... Sim. Assim, aí eu fui fazer uma... Só que chegou lá, Hélio, deu tudo errado. Não tinha roteiro, não tinha gasolina. Eu fui pra lá e fiquei deprimido. Eu falei, não quero mais fazer documentário nenhum. Aí meu irmão, vou ser babaca, você tem que fazer. Agora você veio até aqui, não sei o quê. Fomos pro hotel péssimo, em cima de uma padaria. 5 da manhã abriu a padaria. Aí tinha uma igreja na frente. Eu falei, vou rezar. Entrei na igreja pra rezar. Mano, característica de um curta, né? É isso. Aí o que eu fiz? Um filme sobre um filme que não deu certo. É o Preço da Fé. Que eu comecei a dar entrevista falando que o filme não ia dar certo e tal. Mas tem muitas coisas que os fracassos... O André não viu porque ele não vê meus filmes. Os fracassos, às vezes, te ajudam muito na tua carreira. Você saber lidar, né? Com fracasso. Na vida e na carreira. Né? Eu tinha um amigo que ele dizia o seguinte, da importância de você ter arranhões no joelho, né? Porque você tropeça, arranha e depois repensa e depois anda direito, né? Então acho que isso é importante mesmo. Você falou, os fracassos nos ajudam, né? Verdade. Desde que você tenha humildade de reconhecer onde você está errando. Né? Não, reconhecendo que você está errando e reconhecer o erro, né? Exatamente. É o mais difícil que tem. Ou ter alguém do teu lado que aponte o erro para você. Você sabe que isso aí é a coisa que mais me impressiona na indústria da firma, né? Que a gente... O que é? Que é, geralmente, essas pessoas, as celebridades, elas se cercam de pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir, né? Não aquelas que elas precisam ouvir, né?
Então esse é um... Deixa o cara cego, né? Deixa assim, é minha opinião. É igual o rei, né, cara? Ninguém igual quer quê? contrariar o rei, né? Não bate palma para o rei. O rei Mas tá nu e ninguém isso fala. Isso tem muito, cara. Assim, a gente já teve situações que a gente via que o negócio não tava legal, aí tu vê todo mundo, aí o cara pergunta, e o que eu fiz, tá legal? Não, tá lindo, aí tu fala, cara, não tá. E quando você tem uma liberdade, eu era um que falava, pô, acho que dá pra melhorar um pouco. Eu tinha uma manha. Mas você sabe que eu acho que está um pouco relacionado com a cultura latina? Porque a nossa cultura, ela não estimula o debate, né? Ela acha que se há discordância, ela é proveniente ou consequência de um embate. E aí vira muito pessoal, né? Ou seja, se eu discordo de você, normalmente pela nossa cultura, diz assim, pô, o Varvar não gosta de mim. Porque está discordando de mim. Um pouco isso. E as outras culturas, né, europeia, americana, eles estimulam isso como forma de crescimento, né? Bacana você ver pessoas debatendo, né? Às vezes até de uma forma muito áspera, né? Mas se dão bem, né? Porque respeitam mutuamente isso. Mas isso tem na hierarquia. Por exemplo, você ocupa uma posição de liderança. Você tem que deixar o cara da tua equipe confortável pra falar, Hélio, pois o que você tá fazendo, eu acho que não é por esse caminho, tá legal. Porque também se você não deixa, o cara vai falar, porra, não vou falar lá porque o cara vai me dar uma porrada na cabeça, né? Falando metaforicamente, o Hélio vai me dar uma porrada na cabeça, não vai deixar eu evoluir. Então, o cara tenta uma, tenta duas, tenta três, daqui a pouco ele tá batendo palma pra você faz uma coisa errada porque ele não se sente à vontade. Porque é o seguinte, mesmo que você acredite no que você está fazendo e o cara te dá um feedback, pô, isso não tá legal, você tem que deixar ele confortável e falar assim, cara, entendi seu feedback, pô, eu acho que você defendeu um ponto de vista legal, mas eu ainda acredito nisso. Ou então você tem que se colocar da seguinte maneira, ó, porque assim, tudo bem que no final a decisão da liderança você tem que se colocar da seguinte, não concordo, você tem que não concordo, mas vou fazer. Isso aí. Assim, mas isso é um posicionamento, tem que se posicionar, não concordo, vou fazer. Liderando, não tô sendo subordinado. Sabe quando eu fazia filme, que é uma certa forma de liderança, né? Diretor de cinema é uma coisa muito solitária, porque no final da história a culpa é toda sua. E é uma coisa muito egóica, cara, porque todo mundo bate palma pra você. Todo mundo bate palma pra você. Todo mundo. O guardador de carro não sabe nem quem você é. Quem é você? Nada. Porque é uma cultura relacional, né? Exatamente. O que eu fazia? Aí o que eu fazia? Eu pegava, porque assim, eu odeio tratar mal as pessoas, embora às vezes trate, como todo ser humano, né? Acho foda, acho péssimo isso. Meu pai me ensinou isso, eu só falo do meu pai, aliás, né? Vou falar na terapia, mas é uma grande referência pra você, né? Meu pai era migrante, enfim, catava moeda com já mendigo. Já voltamos isso, tá? Dele pescando com mendigo? Não. Vou contar depois. Meu pai é muito louco, meu cara. Aqui, deixa eu explicar. Eu sempre pegava um cara mais humilde, mais fora do contexto, aquele cara que não precisava me puxar o meu saco, que pra ele tanto fazia. Chegava pro cara e chamava ele e falava assim, se você me ver fazendo alguma coisa diferente do que você me conhece, você vai me chamar num canto e você vai falar. Então eu tinha meu grilo falante lá, guardado lá. Se eu fazer um negócio estranho, não ia perguntar pro cara que depende de mim. Eu perguntava pro cara, o que você achou? Não, você não faz isso. Eu tenho um grilo falante hoje no meu trabalho. Sou eu. É você. Mas, Hélio, você... Chato pra caramba, você sempre me dá dicas. Eu tô há pouco tempo, na firma que a gente trabalha, eu tô há 11 anos, vai datar 12, 13. Você já tá há mais tempo. Gostei, André. No mundo corporativo. Agora sim, porra. Você, assim, entrando nessa linha que você falou da gente dar dicas de carreira para as pessoas, quantas vezes você já viu o mindset do mundo corporativo mudar e você acha que a gente tá no melhor ou a gente já teve fase melhor? Você tá falando o mundo corporativo? Não afirma. O mundo corporativo, que hoje tem aquela coisa de pessoas no centro, tem várias coisas que estão mudando. Eu quero perguntar uma coisa também sobre isso. Qualidade de vida, você vê a Google lá, o cara trabalha quando quer, tem mesa de ping-pong. Eles têm direito de gastar 30 minutos do tempo deles no trabalho, projeto pessoal. O que você acha? Esse é o carro? Você gasta mais, mas tudo bem. Você que já viveu tantas ondas dessa maré. Eu acho que é inevitável essa mudança e pelo fato, acho que a tecnologia aproximou muito as nações, as empresas, e isso tem uma vantagem, né? Porque a gente, pela proximidade, está mais exposto a esse tipo de competição, esse tipo de contraste, e está fazendo com que a gente tenha que aprender de uma forma muito mais rápida, talvez até mesmo pela dor, pela necessidade. E esse caminho é inevitável. É um trabalho cada vez mais colaborativo e que essa questão da cultura relacional ela vai ter que ser resolvida de alguma forma. As pessoas vão ter que aprender que é inevitável ouvir o outro, entender e, sobretudo, respeitar. E aí, no Brasil especificamente, que vem de uma cultura muito de silos, né, hierárquica, uma democracia tão recente, né? De grito, né? De quem fala mais alto. O país é novo, né? O país é o quê? Já estamos em 600 anos? Não, ainda não. 1500. 519, né? 520, né? 520,
19 anos também. 20, porque eu fui renovar o passaporte. Mais jovem que os Estados Unidos, né? Você é muito jovem, né? Então, isso é inevitável. Agora, por isso que eu volto ao ponto que vocês podem muito influenciar as pessoas, vocês convivem, vivem, vocês estão sempre expostos a culturas, vocês viajam muito, vocês têm essa referência do que dá dando certo e vocês também têm os desconfortos. É bacana vocês poderem falar sobre isso aqui, para que as pessoas reflitam e entendam que é fundamental que elas se desenvolvam, é fundamental que elas ouçam, é fundamental que elas troquem com a viagem. Né? A importância da vivência. O Vavá tem aquela brincadeira da tese que um dia ele vai ter que comprovar aqui. Hoje a gente vai comprovar lá hoje. Que quem trabalha não fica na sala, quem né? Trabalha. Como é que é essa tese, Vavá? Você podia falar um pouco sobre isso. Fala aí que o Hélio falou que vai explicar essa tese. Não, porque... Sempre que a gente vai eu resolvi pegar uma amostra, né? O Vavá criou essa tese. Eu, como sou uma pessoa que ouço, não, né? Assim... não ouvo, né? Eu ouço. Não, tem uma coisa eu ouço, aí eu resolvi ouvi-lo. Eu acho que o Vavá tem razão, porque ele chegou um dia pra mim e falou assim: Hélio, eu tenho um assunto muito sério pra te dizer. Aí eu falei: o que foi, Vavá? Ele falou assim: eu tenho uma tese que as pessoas que trabalham e são efetivas, né? São efetivas, quando a gente vai trabalhar muito sem ter entrega, as pessoas são efetivas, elas não ficam na sala. Claro que aí não. Eu resolvi não só refletir, como também pegar uma amostra, né? Então, as pessoas... Ele fez assim, ela fez essa tese, esse case baseado em você. Que a gente foi umas 5 vezes na tua sala e ele não tava lá. Eu falei, pô, ele nunca tá aqui. Mas aí depois ele me explicou, ele falou assim, ele trabalha muito. Eu falei, mas como assim? Por isso que ele não tá na sala, ele trabalha muito. Senão ele tava aqui vendo coisa bobagem na internet, ele tá trabalhando. Aí depois ele me explicou, ele falou assim, as pessoas que não ficam na sala, elas vivenciam melhor as coisas. É verdade. Elas aprendem. Elas entendem melhor o outro. Mas vou te dar um exemplo. Mas sabe, deixa eu falar por que eu comecei a fazer isso. Aí. Mas brilhante essa tese. Vou te dar um exemplo. Pô, teve uma semana... explicar, tá? Teve uma semana, 2 semanas, 10 dias, que a gente chama muito de BO quando acontecem umas coisas lá na firma, que é um problema que a gente tem que resolver, que são da nossa função. A gente tem uma regra lá que é a seguinte, só um parênteses para o Hélio entender como é que funciona lá. Tem os BOs. Quem tiver na delegacia, assume o BO. Não precisa ser... da responsabilidade dele, mas se ele começou, ele tem que ir até o fim, né? Então às vezes um BO que é meu vai pro André. A gente tava empenhado em resolver um BO lá grande, gigante que teve lá no nosso setor, a gente tava lá resolvendo. O BO assim não é um problema da firma não, tá, gente? É um problema que nós temos, são coisas que acontecem na firma que nossa função, graças a Deus, está na descrição do nosso carro que a gente tem que estar lá pra resolver. Ainda bem, né? Graças a Deus, não precisa senão não precisava da gente, o capital humano ia lá com a caneta mágica e riscava o nosso nome da lista. E a gente tava resolvendo um BO desse e a gente ficou 10 dias resolvendo esse BO. Foi um BO realmente grande. E esse BO era para atender um produto lá da empresa, para atender um produto. Aí eu fiquei lá 10 dias sem aparecer no produto. Quando eu apareci 10 dias depois, o diretor do produto, ele virou para mim e falou assim: pô, tá sumido, cara. E eu tava trabalhando para aquele produto e o cara não tinha essa visibilidade minha. Então é justamente o que você falou. Eu estava distante, eu estava longe, mesmo eu trabalhando muito, eu lá dentro das 4 paredes da minha sala, sabendo que eu estava trabalhando pra caramba pra atender aquele cara, ele como não me via ali, ele não tinha a percepção que eu estava trabalhando pra ele. Mas a percepção que ele tinha que eu larguei ele. Vai um pouco além disso, eu acho. Assim. O problema é que a gente se relaciona com nomes, não com pessoas, né? Qual a primeira coisa que você faz quando você recebe um e-mail de uma pessoa que você não conhece? Fala, confessa. Dou 2 cliques pra ver a função. A função da pessoa, né? Então você não se relaciona com a pessoa, você se relaciona com o cargo. Eu gosto de resolver as coisas olho no olho. Então assim, primeira vez que dá um ruído, o que eu faço? Onde que essa pessoa fica? Fica lá, não sei onde. Vou lá conversar com ela. Chego lá e falo assim, tudo bem? Eu sou fulano, você é quem? Tudo bem? Prazer e tal, não sei o quê. Cara, a coisa muda de uma forma, cria-se um vínculo, sabe? Uma coisa de relação, não perniciosa, mas assim, de fraternal. Porque todo mundo tá ali por uma razão só, certo? Que aquilo ali dê certo, né? Por muitos e muitos anos. Não tem a rivalidade. Porque o negócio de e-mail é coisa do documento, né? Não, vou falar aqui para o cara saber que lá na frente... Você sabe que isso é uma coisa que me preocupa com a tecnologia, né? O fato das pessoas se comunicarem tanto através desses meios eletrônicos, né? E aí, em função da dificuldade que é o português, né? Uma língua quase secreta. Ninguém domina 100%, só o professor Pasquale. Exatamente. E aí as pessoas perdem essa pessoalidade, né? Que é o que você falou. Você, olha, eu vou lá, eu explico, eu me identifico. E aí quando você está fazendo essa abordagem, também você está passando para a pessoa uma confiança. O tom certo, né?
que às vezes na escrita você não passa, não transmite isso. Quando você dá a sua cara pra pessoa, tipo quando você tá numa loja que tem um problema, vê um gerente lá do fundo, vem, ele se expõe pra você, é verdade. Aí você, porra, cria uma relação ali, uma empatia, olho no olho, né, cara? Olhar no olho, você quer coisa pior do que... Tem duas coisas que são muito ruins, o cara que não te olha no olho e o cara que aperta tua mão morre. Cara, posso falar uma coisa? Me deram esse feedback, ó. Posso falar uma coisa pra você? Eu acho que isso é um pouco de preconceito. Não, aperta a mão mole. Não me passa confiança. Não, mas eu digo que não Aliás, tem uma série maravilhosa daquela... Light to Me. Light to Me. Adoro aquela série. Eu não vi, mas por que tem isso na série? Porque ela fala disso, de expressões corporais, microexpressões faciais. faciais. Né? Que é o gesto, o olhar. E apertar de mão também. Eu fiquei fascinado por essa Segurar série. No nariz toda hora, fui estudar né? isso, né? Porque eu fui jogador de pôquer, comecei a estudar, meu filho fala que isso é velho. Que se chama poker tell, né? Você começa a olhar pro cara, se o cara coça o nariz quando tem uma Poker face, né? Falei devagar até a música. Poker face é aquela cara que o cara faz que não tem expressão facial nenhuma pra não entregar. O tal poker face. Todo mundo tem uma poker face, ou o cara bota... Tem gente que bota até cachecol no pescoço pra o cara não ver se teu pescoço tá funcionando. E aí se essa série é velha ou não, eu não sei se é não, mas não é que velho, ela, não, mas que ela foi questionada, aberta nos Estados Unidos. Porque deve ter um pouquinho. Mas questionada por quê? Porque tava entregando o... Não, porque são métodos, né? Métodos de análise de comportamento envolvendo parte criminal, né? Então... Olha só, quer ver? Tem dicas. Por exemplo, se apertar a mão de uma pessoa, isso eu li nesses livros, aperta a minha mão, ninguém tá vendo. Se você bota a sua mão por cima assim, você tá querendo mostrar que tá domínio sobre aquela pessoa. Trump deve apertar Se você segura assim, você tá querendo mostrar a afetividade. Tem várias técnicas. Mas o legal dessa série é que eles pegam entrevistas, né? Do Obama. Analisam. Eles fazem do Bill Clinton. Lembra do caso da... Isso é maravilhoso. Da Mônica? Lembra quando ele falou, eu não tive relação sexual com essa mulher. Essa série é leve. Mostra o Clinton passando a mão no nariz, né? Ele diz, olha, determinante uma pessoa que tá mentindo. Passa a mão no nariz, passa a mão no nariz ou bota a mão na boca. Mas deixa eu explicar isso que o Hélio falou, é o seguinte, só pra você entender. Eles estão fazendo uma análise. A série é leve, não é pesada, é quase cômica. Tem o Bush quando recebe a notícia que tá sendo atacado? Então, não, escuta, eu acho que tem. Então, no Michael Moore tem. O que eles fazem? Eles começam a falar a série toda em cima de um conceito lá. Não, porque aí quando não sei o que, quando o cara mente, não sei o que, contaram a história. Aí, no intervalo, eles botam um político fazendo uma coisa que ele fala na série. Maravilhoso. Você lembra, não sei se você viu esse documentário do Michael Moore, é o Fahrenheit 9/11? Maravilhoso. Que aí tem a cena que o Bush filho, né, tava lendo o livro na escolinha, numa escola primária para crianças. As criancinhas. Veio um cara do serviço secreto e fala pra ele, os Estados Unidos está sob ataque. Acabou de atiraram 2 aviões no... Não, nem falou qual era o ataque, mano. Podia ser ataque nuclear. Os Estados Unidos estão sob ataque, mano. Sobre ele estaria sob. E abaixar ou baixar? Não, baixar. Ele fala isso, abaixa, não é abaixa, é baixa. Sob ataque. E aí o cara continua, ele faz uma cara de bunda. Ele fica 6 minutos. 6 minutos pra tomar a reação, cara. O cara mais importante, né? E aí ele só toma a reação quando vem lá, eles chamam, como é o pote, não? Como é que é? Potos. Que o cara fala pra ele, o Potos tem que ir pra cápsula. Fala pra você, você vai no serviço secreto, que é o seguinte, você tem que proteger o presidente. Adoro ver esses filmes de proteção. Eu tenho 2 filmes que já vi. Potos tem que ir pra... Aí, sabe que é engraçado? Aí o presidente perde autonomia, né? Se vem essa ordem lá do serviço secreto lá da segurança nacional, o Potos tem que ir pra cá, ele pode estar falando que foi, pode estar em cima da mulher transando, tem que tirar ele e botar na casa. Isso, gente. O presidente americano transa também, pô. Acho que não, Não, dizem até que o bom do Bill Clinton... O Bill Clinton transou bastante. Não, então, enquanto ele tava preocupado com a Mônica Lewinsky, ele não tava fazendo guerra, né? Os outros não tem a Mônica Lewinsky que ficam tacando bomba na cabeça. Amor, na casa. Não faz guerra. Não faz guerra. Caraca, matei. Porra, Bill Clinton. Jô Soares. Faça amor, não faça guerra. Pô, cara, você sabe que eu adoro ver esses filmes. Engraçado que eu sou apaixonado por cinema europeu, mas eu não vejo filme europeu. Porque quando a gente vê um filme europeu é muito reflexivo, cara. Você não tem conclusão, você não tem aquela coisa pronta, o herói vence no final. Então quando eu quero me divertir mesmo, eu vejo filme pipoca. E eu adoro ver esses filmes de serviço secreto. Eu acho incrível como esses caras trabalham. E eu passei por isso uma vez. Eu tinha um amigo que dava um curso... Eu contei isso no Universo Paralelo, não, né? O cara dava um curso de segurança de alta autoridade. Um curso no Palácio da Guanabara. Era um curso da Polícia Militar, que é onde fica o governo para você ter um brevet apto a dar segurança para autoridades, né? E aí ele falou pra mim, André, você pode me ajudar no curso? Eu falei, o que você precisa? A gente faz uma simulação com os alunos, fazendo de conta que tem um VIP. Você quer ser esse VIP? Mas como que funciona isso? Não, a gente não diz pros caras... Você é um figurante de governador. Mas eles não dizem pros caras. O que eles dizem pros caras? Que, aconteceu uma situação
que não tem equipe pra fazer. Simulação real. Que não tem equipe pra fazer e que a gente tem que fazer. Então ele me dá um personagem, você é um deputado paulista que está sendo ameaçado, me pegou em casa às 6 da manhã e me levou pro Santos Dumont. Para os caras me pegarem no Santos Dumont, como se eu estivesse chegando em São Paulo. Gente, sem brincadeira, cara, eu fiquei um dia assim, eram 15, porque o nível que ele tava dando de curso era de segurança de presidente, que são 3 carros, 15 seguranças. Cara, no final do dia eu fiquei deprimido, porque você não abre uma porta, eu falava no telefone assim, ele mandava, e qual que era a orientação do cara? Eu quebrar todo o esquema. Aí, por exemplo, você tem que entrar e é incrível, os nossos caras são muito profissionais, eu achava que ia ser uma bagunça do cacete. Primeiro, todos eles com terno Armani, tá? Eu era o mais mal vestido, tá? Só pra você ter uma ideia. Aí é o seguinte, o cara falava assim, André, você tem obrigatoriamente, o VIP tem que entrar pelo lado, não sei porquê, tem que entrar pelo lado esquerdo do carro. Você vai lá, direito, você vai lá e vai meter a mão na maçaneta do lado esquerdo. Mandavam começar a atrapalhar os caras. Mano, os caras, não sei o que, não por aqui. E uma coisa, um dos fatos que mais... E tem um cara que anda atrás de você que é o Mosca. O que é o Mosca? O cara tem que ser maior do que você. Depende do VIP, escala o Mosca. Porque esse cara é aquele cara que te abraça pra tomar um tiro no seu lugar. Coitado. E esse cara você não pode ver. Porque é uma sombra, igual aquele mímico, né? E tem um cara que anda do seu lado que eu não sei o que esse cara serve. Só que esse cara, ele não pode segurar nada na mão. Aí o cara falava pra mim assim, dá essa bolsa pra ele segurar, que se ele segurar ele tá eliminado do curso. Eu falo assim, pô, cara, faz isso não. Porra, André. Ficava mandando um bilhetinho, né? Já foi, olha só. Aí eu chegava, entregava a bolsa pro cara assim, porra, cara, não pega. O cara... Aí vinha outro e pega. Cara, muito profissionais. Eu bati palma pros caras. Do mundo. Foi de diretor de cinema, figurante de governador do Rio de Janeiro. Não, quer ver outra coisa? Não. Se eu cheguei... Não, pera aí. Quero agradecer ao Hélio Maurício. Acabou? Não, ele tem que falar. Então deixa ele terminar. Contei a história. Não, você não ia falar sobre a Cláudia ali? Eu vou contar. Mas pera, eu vou falar. Deixa eu agradecer ao Hélio Maurício. Presença ilustríssima. Enriqueceu muito esse podcast com dicas, comentários super valiosos. Assim... esse podcast aí, se tivesse um valor pra vocês comprarem aí, ia ser caro. Esse ia ser um dos mais caros. Ia ser caro. Então esse é o nosso presente pra você ouvinte aí que acompanha a Matriz de Risco desde o início. Tem uma consultoria de Hélio Maurício. E vou te falar, esse podcast é especial, cara. A gente tem que lançar até num dia especial. Um dia especial que a gente pode ter um programa mais voltado pro mundo, não pro mundo corporativo no sentido da gravata. Mas pro desenvolvimento das pessoas. Desenvolvimento das pessoas no mundo, para as pessoas crescerem nas carreiras, serem mais felizes, ajudarem a família, colocar o filho numa escola melhor. Fazer sucesso. É isso aí. O sucesso vem da felicidade. É isso aí. Então, a minha mensagem é a seguinte: falem mais de vocês. Cara. Vocês têm esse... É que a gente tem o lance da firma, né? A gente acaba misturando os assuntos. Mas falem vocês como pessoas. Vamos falar. Vamos falar. Eu quero agradecer também o Hélio, que foi o primeiro que eu vou contar um fato importante, engraçado, que tem a ver com a firma. Eu vou contar. Um fato importante e engraçado que quando o Hélio chamou a gente pra conversar sobre o Matriz de Risco, eu falei, pô, André, seu idiota, por que você mostrou isso pra ele? A gente vai ser demitido agora. É porque o Hélio, eu não vou falar que posição ele ocupa lá, mas ele tem a caneta super poderosa. Ele com meio ml de tinta, ele muda a tua vida. É, por aí. Então, Hélio, queria já deixar aqui o convite pra você voltar. Não, o Hélio tem que voltar agora, porque ele agora faz parte Você não pode impor a ele a voltar. Tem que convidá-lo, se ele quiser, será muito bem-vindo. Tem que voltar para o bem. Tem que voltar para o bem do nosso programa. Sim, para o futuro do Matriz de Risco. O futuro do Matriz de Risco depende de Hélio Maurício. Agora eu vou contar o caso de Cláudia Alensim Rodrigues. Não me atrapalhe, não me interrompa, porque eu vou contar rápido, porque a gente já perdeu o tempo. Cláudia Alensim Rodrigues era uma jovem, coitada, uma jovem que viveu nos anos 70 e que gostava muito de uma baladinha. E estava numa balada, nada demais, uma festa normal, mas anos 70 você sabe que rolava muita cocaína. Foi no Motel VIP, não foi a festa? Não foi nada de Motel VIP. Já estragou minha história, cara. Não interrompe. Porra, aí a Cláudia Alensim Rodrigues, coitada, ela se exagerou lá nas doses de droga, que na alta sociedade só se usava essas drogas, né? E acabou falecendo numa festa VIP, né? E nessa festa tinha um malandro chamado Michael Frank, que era um cara muito influente, o pai dele era amigo do governador, e um cabeleireiro chamado Jorge Cury. O que os caras fizeram? Botaram a Cláudia Alensim Rodrigues no carro e foram pra Niemeyer. Aí sim, André Brown, em frente ao Motel VIP, aquele que você ia quando era solteiro, não era casado com Júnior. Eu era solteiro, era duro, lá em casa. E era aquele motel, naquele quarto mais... você jamais iria. Naquele quarto mais barato. E aí, incrível, sabe o que aconteceu? Uma dor de dente fez com que esse caso fosse resolvido rápido. Um cara lá, um obreiro lá que tava tomando conta de uma obra, em vez de sair pra tomar cachaça, ficou porque tava com dor de dente e viu esses caras. Tudo que aconteceu, as pessoas jogando... A famosa testemunha ocular. Não do crime, mas da ocultação do cadáver. E aí meu tio, Jamil Varvar,
famoso detetive dos anos 70, famoso porque não usava uma arma, se disfarçava inclusive de mulher para resolver os crimes. Ele era, juro, padre, mulher, tudo. Ele não usava arma, ele era um policial o policial travestido. Não, ele é um policial de carreira, né? Gostava de ser policial. Policial sagaz. Né? Isso, ele era um... Eu esqueci a palavra, vou lembrar um dia. Grande Jamil Varvar. Em 3 dias ele descobriu o crime. O que fizeram com ele? Descobriu o crime? Não, o crime já estava descoberto. Ele resolveu o crime, pegou esse cara, pegou depoimentos em 3 dias. O que aconteceu com ele? Foi transferido, o Michael Frank fugiu pra Europa, o outro não sei o que, morreu sem ser julgado, o Cláudio Alessim, tadinho. Mas peraí, ele resolveu o crime e foi transferido. É, lógico, né? O cara era amigo do governador, não sei o que lá. Resultado. Pra onde que ele foi? Fez o certo, foi trabalhar meu pai, a última vez que esteve com ele, estava na delegacia de proteção às pessoas ameaçadas, um prédio todo desabado lá, nunca foi promovido a delegado e desistiu da carreira, desgostoso. Tem um documentário... Mas essa é a mensagem que a gente vai deixar pros ouvintes? Fez o certo e se ferrou? Seguinte, não. A mensagem é a seguinte, faça sempre o que você acha que é certo. É isso aí. E o mundo conspira, você tem que fazer a sua parte. Fique em paz com a sua consciência. Exatamente, bota a cabecinha no travesseiro e dorme. Grande Jamil Varvar, e tem um documentário sobre ele que chama O Detetive, que conta a história dele e da minha professora da faculdade chamada André, alguma coisa que eu adorava, e fez esse documentário sobre esse meu tio, Jamil Varvar. Valeu. E tem um prédio em Bom Sucesso que chama Varvar, onde ele mora. Muito obrigado, Ele Maurício, mais uma vez. Esperamos você na próxima. Valeu, maninho! Tava aí, né, maninho? Voltei. Isso aí. Quero uma dica aí. Quero 5 dicas sobre carreira. Vocês que são belos exemplos. 5 dicas. Então começa com o Varvar. Primeiro de tudo, faça o que gosta. Segundo, faça o que gosta com amor. Pô, faça o que gosta com amor. Não, tem gente que faz o que gosta. Bom, tudo bem. Dinheiro em segundo lugar. É a minha segunda dica. Dinheiro em segundo lugar. Primeira paixão. Não, mas você sabe que eu só dei certo na vida quando eu desisti de ganhar dinheiro. Então, dinheiro em segundo lugar. Tá terceira dica. Não, tem que estar sempre se atualizando, se aprofundando nos assuntos, tá? Porque essa geração nova, ela tem muita rapidez em mergulhar por vários assuntos, mas não se aprofunda. Tem que conhecer muito bem os assuntos da quais você fazem parte da sua carreira. Quarto, olhe para os lados, observe, veja os outros trabalhando, veja a oportunidade de aprendizado. Às vezes você está querendo fazer um MBA, uma pós-graduação, e o teu maior aprendizado está ali do teu lado, na baia do lado, na sala do lado. E o quinto e último, mais importante, as pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa, os relacionamentos. Sempre a empatia em primeiro lugar, se coloque no lugar do outro. Pense no amanhã. Isso aí. Boa. Valeu, maninho! Fui! O Ministério do MDR adverte. Esse podcast é indicado para pessoas que querem relaxar se divertindo, ouvindo dicas, informações, curiosidades em pílulas de experiência e sabedoria, com muito e bom conteúdo. Os links dos temas podem estar no site, mas lembre-se, o Matriz de Risco não se compromete com a verdade, e sim com a realidade. É apenas um bate-papo delicioso, contando muito de tudo e tudo de muito pouco.